Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Programa muito especial hoje, por conta do nosso convidado, o deputado Roberto de Lucena, um companheiro de longa data, muita história importante em prol de um Brasil melhor, distribuição de renda, cidadania. Tem projetos do nosso deputado, ou ações dele fantásticas. Vamos ver se der tempo para falar um pouco do que ocorreu lá no interior da Bahia, uma cidade de chumbo. As pessoas todas lá, até algumas morreram por conta disso. Se der, nós vamos falar, porque é um orgulho para todos nós ter uma pessoa como o Roberto Lucena aqui no Ideias em Debate, para conversar conosco. E nós vamos conversar sobre alguns temas, mas eu queria primeiro uma avaliação. O nosso companheiro Roberto Lucena, ele é evangélico e até tem algumas pessoas aqui do próprio sindicato que participam da mesma igreja. Está aí, dá para mostrar a nossa querida Graça, que é a diretora do sindicato, das mais atuantes que nós temos, a Graça. O Marcos Afonso, que está conosco também. O Marcos Afonso é um dos, como você diz, o nosso guru, né, da inteligência superior. É o nosso decano. Tem aí os nossos amigos e tem o Weber também, que é do sindicato dos profissionais do atletismo. Está aqui também, todos vieram aqui prestigiar a vinda do Roberto de Lucena. Nós estávamos conversando, até nós tivemos o prazer de almoçarmos aqui, porque a palavra companheiro ou companheira vem do latim compani, que é dividir o pão. Então nós somos hoje literalmente dividir o pão. Nosso companheiro, e é uma palavra bíblica, que você sabe mais do que eu, você e a Graça, né? E também é uma palavra que significa solidariedade. Então, receba aqui o nosso apreço por ter aceito o convite, ter almoçado conosco e agora participar do nosso programa Ideias em Debate. Falar um pouquinho, antes dos 2, 3 temas, porque é muito rápido o programa, a tua avaliação do momento que nós estamos vivendo no nosso país. Tanto respeitosamente aqueles que são contrários ou a favor a tal governo, vamos ser pragmáticos, apesar de eu ser um político com P maiúsculo, mas vamos ser pragmáticos. Qual a sua avaliação? Tantas mortes, desemprego, enfim, e o que fazer? Meu amigo Roberto Lucena, as câmeras são suas. Bom, primeiro eu quero lhe cumprimentar, presidente Ricardo Patá, e cumprimentar todos os companheiros ugetistas. É um privilégio, mais uma vez, ter a oportunidade de estarmos aqui, podermos estar conversando sobre o Brasil, que é o nosso tema preferido. Nós amamos o Brasil e nós queremos ver esse país gigante, esse país que tem tanto potencial, superando as suas dificuldades, as suas crises e sendo, de fato, o grande país e a grande nação que nós merecemos, mas especialmente os nossos filhos e netos. O Brasil vive um momento bastante delicado, onde nós estamos enfrentando uma crise sanitária sem precedentes. Nós estamos enfrentando também, como decorrência desta crise sanitária, uma crise política e uma crise econômica. A crise econômica, hoje, nós temos um número aumentado de desempregos e nós temos também o aumento da precarização dos postos de trabalho, dos empregos. Então, com isso tudo, quando você tem uma crise sanitária, você tem uma crise econômica, tem uma crise política, é claro que você também tem aprofundada a crise social que há anos ela já vem acompanhando a nossa realidade, já vem acompanhando o nosso dia a dia. Mas eu acredito muito no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, passamos por situações semelhantes, em outros níveis, e superamos. Eu acredito muito que o Brasil, nos braços desse povo trabalhador, desse povo valente, nos braços deste povo que no campo e na cidade constroem diariamente a riqueza desse país,
vai se levantar, vai saber superar as suas crises e vai retomar a rota de desenvolvimento, a rota de justiça social, a rota de crescimento. É isso que nós esperamos e é por isso que nós estamos trabalhando. Muito bom, deputado e amigo Roberto Lucena. Esses dias nós recebemos uma informação do nosso guru, Marcos Afonso de Oliveira, que está aqui conosco, né? E que você participou num programa que eu acabei não vendo o programa, mas ele viu de cabo a rabo, um programa longo, na Bandeirantes, né? E até depois nós vamos passar embaixo, viu, Fabinho, o programa, porque de repente as pessoas possam procurar e acessar para ver do que eu estou falando. Mas um dos temas dessa longa entrevista foi a questão da corrupção. E também linka com um projeto seu, que até eu achei engraçado, mas ele conta melhor para nós, viu, Graça? Ele falou para mim no almoço que apenas 2 projetos na República Brasileira, o autor do projeto votou contra o projeto. Um deles foi do Jair Bolsonaro, há muito tempo atrás, e outro dele, Roberto Lucena, sobre esse tema que nós estamos conversando. Fala um pouco desse projeto e como você enxerga essa questão e como o Brasil pode superar essa grave situação endêmica que infelizmente nós temos. Sim, eu votei contra o meu projeto de lei. Projeto que, aliás, foi aprovado por ampla maioria no plenário da Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado. Por que eu votei contra? Em 2018, como resultado do esforço de um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Campbell, presidente do STJ, um grupo de trabalho que estava presente o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, estavam especialistas no tema improbidade. Nós apresentamos no Congresso Nacional o projeto de lei que atualizava a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade é um dos eixos principais da legislação anticorrupção do país. Nós entendemos que esta legislação, esta lei de improbidade, que tem 30 anos, precisava ser atualizada. Atualizada para separar o joio do trigo. Atualizada para distinguir o dolo dos erros formais. Atualizada para nós aperfeiçoarmos alguns instrumentos da lei, exatamente com o objetivo de protegermos a sociedade contra a improbidade, os atos de improbidade. Eu disse atualização e não flexibilização. Eu já levei um susto quando o então presidente da Câmara dos Deputados indicou, ele designou como relator um deputado companheiro, que é de São Paulo, que é o deputado Zaratini, que representa uma outra corrente, uma outra perspectiva de Brasil, de trabalho no parlamento. Eu tenho muito respeito e muito carinho pelo deputado Zaratini, é um parlamentar atuante, brilhante, afeito ao diálogo, mas, infelizmente, esse substitutivo que foi apresentado por ele transformou-se num cavalo de Troia que inseriu na legislação que nós propusemos pontos que flexibilizaram a lei de improbidade administrativa. A minha revolta foi muito grande, por isso eu pedi ao plenário que devolvesse para a comissão especial para que os parlamentares pudessem conhecer profundamente o texto. Presidente Patá, para você ter ideia, numa terça-feira, 17h11, foi inserido no sistema substitutivo. E quando eu estava lendo o substitutivo, 2 minutos depois, já estava sendo apreciado um requerimento de urgência, que foi votado e aprovado em 8 minutos. Então, foi aprovado o projeto sem conhecimento pleno do conjunto de deputados e desconhecido pela maioria da sociedade brasileira. Por isso, eu votei contra, porque ele apresentou vários pontos que flexibilizaram a lei da improbidade administrativa, o que é uma traição ao povo brasileiro.
E infelizmente não dá para fazer nada mais. Ele foi para o Senado e lá no Senado eu quero contar com os senadores do PSD, eu quero contar com os senadores do Podemos para que nós possamos fazer algumas mudanças. E feitas as mudanças, esse projeto volta para a Câmara para que a Câmara decida sobre as alterações feitas no Senado. Essa será a oportunidade para que os parlamentares, conhecendo melhor o texto, possam avaliar se eles querem colocar a sua impressão digital nesta facada que deram no peito do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Uma coisa muito séria. Então vamos... E é importante você que está nos vendo do outro lado da telinha, que também vai ter esse projeto, vamos colocar embaixo, viu, Esdras, para o pessoal ver, depois falar com o nosso deputado, ou aqueles que quiserem falar com o próprio deputado, vão colocar o telefone lá do escritório em Brasília, né, do gabinete, porque é importante o diálogo, porque o deputado representa o povo. Se o povo quer falar com o deputado vai atender o povo. Pelo menos todas as vezes que nós buscamos informações ou fomos fazer sugestões, o gabinete sempre esteve aberto, sempre. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas já voltamos. Daqui a pouquinho, Roberto Lucena, um deputado federal, que é muito, muito ligado a todos nós trabalhadores, em especial ao GT. Voltamos já. A 86 quilômetros de Salvador, no recôncavo baiano, fica Santo Amaro da Purificação. Cidade de construções históricas bem conservadas, forte presença da cultura africana e local de fundação da primeira universidade pública do país, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas também é a cidade com maior nível de poluição de chumbo no mundo. Esse título se deve à instalação da Companhia Brasileira de Chumbo, a COBRAC, que funcionou por 33 anos e fechou em 1993. O lixo da produção de chumbo, chamado de escória, contaminou o meio ambiente e está por toda a cidade. Isso porque a empresa, de maneira irresponsável e se beneficiando da falta de informação da população, distribuía essa sobra, que foi utilizada para pavimentar boa parte da cidade e está em chácaras, quintais, escolas e praças. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, essa escória é responsável pela contaminação de 18 mil dos poucos mais de 58 mil habitantes que Santo Amaro possui. Das 3.500 pessoas que trabalharam na COBRAC, 948 já morreram. A contaminação do chumbo altera o sistema nervoso, o funcionamento dos rins, provoca anemia, impotência e até perda de memória. O deputado federal e vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, Roberto de Lucena, visitou a cidade e se reuniu com autoridades e moradores. Ele ouviu diversos depoimentos de especialistas e de pessoas que foram contaminadas pelo chumbo. A pandemia levou milhares de pessoas a dependerem de ajuda para se alimentarem. Mas além de alimento, está faltando também dinheiro para o gás de cozinha, pois o preço de um botijão de 13 quilos consome 10% do salário mínimo do país. Como as famílias não têm dinheiro, estão recorrendo à lenha para cozinhar. Isso vem ocorrendo nas principais cidades do país. Nós da UGT estamos indignados com essa situação. Esse, com certeza, não é o país que queremos e pelo qual o movimento sindical vem lutando. O mundo sindical está enlutado. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Ricardo Patá, sou presidente da UGT e quero fazer um convite muito especial. A exposição que estamos desenvolvendo na Avenida Paulista, o Feminino Plural. Trata de obras maravilhosas, tanto da Crioula quanto da Cláudia Liz. E versa sobre a questão do racismo e das mulheres, que em especial na pandemia foi potencializada a violência contra
as mulheres, que significam vida. Eu quero convidá-los a assistir logo em seguida a exposição virtual. Quem puder, de São Paulo ou de qualquer outro local, e está aqui na Paulista, não há dúvida, é maravilhoso poder olhar todos os quadros, são 30 obras especiais. Mas quem não puder estar em lugares distantes da cidade de São Paulo, quero convidá-los a assistir em seguida a exposição virtual. E eu quero ouvir as suas ponderações a respeito desse tema tão caro para o GT, a questão do racismo e a questão da mulher. A UGT nasceu com a expectativa de termos definitivamente igualdade de oportunidade. E a cada momento a gente percebe a distância de termos essa situação tão importante para a cidadania e para a democracia. Vamos assistir juntos essa exposição. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Nosso convidado especial, Roberto Lucena, deputado federal, aqui por São Paulo. Ele relatou, logo no início do nosso programa, questões relativas à corrupção, um projeto que ele estava desenvolvendo, e agora vamos tentar, nos 48 minutos do segundo tempo, pelo menos, a gente já teve vitória nos 48 minutos do segundo tempo, resolver no Senado, onde o partido que o deputado participa tem 10 senadores, não é? Exatamente. Então, uma quantidade relevante, com certeza, para escutar melhor, né? No mínimo, né? E certamente com a ajuda e o apoio do PSD. Vou conversar lá, nós temos o Otto Alencar, conhece o Otto Alencar? O Otto Alencar é famoso, muito bom. Então, todos eles são. Estou falando do Otto Alencar, porque ele é da Bahia, e também tem o Coronel, que também é da Bahia, porque nós vamos falar um tema da Bahia antes de entrarmos na reforma administrativa que interessa a todos nós que estamos aqui no estúdio e vocês do outro lado da telinha. Presidente, antigamente tinha um chá aqui, agora só água. Mas nós vamos ver se transformar água em chá. Isso. Mas, o deputado, é o seguinte, há alguns anos atrás, nós demos uma visibilidade para um trabalho seu como parlamentar, e que, com certeza absoluta, a própria Câmara abraçou na Bahia, numa cidade, é uma cidade de chumbo. É impressionante o que ocorreu com pessoas, que algumas até perderam a vida depois de algum tempo, outras ficaram com sequelas. Então, eu queria saber, falar um pouco rápido desse trabalho, foi um dos mais relevantes, a meu ver, porque trata da vida, né? Sem dúvida. E o que hoje, porque já passaram algum tempo, como está? Então, primeiro eu preciso aqui fazer o registro do apoio fundamental da UGT a essa luta que nós iniciamos quebrando o silêncio do Congresso Nacional em relação a esse tema. Eu fui participar de uma audiência pública no Senado e, na verdade, o tema ele não avançou, ele não andou no Senado, mas nós não nos silenciamos, nós levamos adiante, fizemos intervenções junto ao governo federal, apresentamos indicações ao Executivo.
lutando para que houvesse investimento no sentido de descontaminar a cidade de Santo Amaro da Purificação, que é o maior caso de contaminação por chumbo e cádmio do Brasil e um dos maiores do planeta. E isso resultou em milhares de pessoas contaminadas, porque quando a empresa francesa Penarroya, que beneficiava o chumbo e fez isso por 30 anos na cidade, encerrou as suas atividades, já em função dessa contaminação, ela deixou aquele chumbo, aquela escória de chumbo abandonada no seu pátio, e as pessoas começaram inadvertidamente a entrar, pegavam aquela escória de chumbo, então faziam reboco das suas casas, faziam calçada, a cidade, as ruas da cidade utilizaram aquele material para fazer o calçamento. Então veja, foi uma tragédia. Aqueles homens fortes que saíram da lavoura para trabalhar na cidade com o objetivo de melhorar de vida e melhorar a qualidade de vida da sua família, morreram, muitos deles, e uma situação calamitosa. Nós continuamos acompanhando de perto, nós não conseguimos o que pretendíamos. O Esdras esteve lá comigo, com a nossa equipe, o nosso time da UGT, viu em loco toda aquela situação dramática que envolveu Santo Amaro da Purificação. Mas ainda tem muito a fazer e nós vamos continuar juntos, a UGT, o nosso mandato, trabalhando junto à Comissão de Direitos Humanos, junto à ministra Damares, a ministra da Família e dos Direitos Humanos, para que nós possamos abraçar aquele povo e possamos levar à cidade uma compensação. A cidade precisa que nós tenhamos ali centros de referência, não conseguimos evoluir nisso, conseguimos ajudar um pouco a Santa Casa, não conseguimos o processo de descontaminação que gostaríamos, há muita coisa a fazer, mas lá é um caso que fica muito claro o que o desrespeito ao meio ambiente pode trazer como consequência para a vida das pessoas, para a vida dos trabalhadores e para a vida da sociedade. Que destruição provocou esse desrespeito e essa irresponsabilidade com o meio ambiente. Eu vou ver se nós conseguimos depois passar, viu, Wesley e Fabinho, enquanto nós estávamos falando, o que significa toda essa tragédia e que o deputado trabalhou muito bem e com certeza se coloca Perfeito. à disposição. É só entrar no YouTube, digitar chumbados de Santo Amaro da Purificação. É de arrepiar, vale a pena. Convido vocês a assistirem então no YouTube e ao mesmo tempo nós vamos passar algumas imagens. Agora, nós temos aí mais alguns minutos, é impressionante como esse programa passa rápido, principalmente quando vem pessoas como o deputado aqui nos prestigiar. Temos a reforma administrativa. Muitos ainda não compreendem a importância de ter ou não ter, o que fazer, o que não fazer. Precisa fazer mudanças e como fazer as mudanças. Fala um pouquinho, por favor, deputado, para os nossos telespectadores ávidos por conhecimento, em saber como está a reforma administrativa, qual é a tua posição e o que você acha que seria interessante e bom para o nosso país. Há uma comissão especial trabalhando nesse tema. Eu compreendo que seja fundamental que nós façamos, além da reforma tributária, a reforma administrativa. Essa reforma administrativa deve se prestar a tornar o Estado mais ágil, mais transparente, mais eficiente e menos oneroso para o contribuinte, que já não suporta mais trabalhar quase 5 meses por ano para pagar impostos e com o seu imposto poder manter esse Estado pesado que, ao mesmo tempo que é pesado, ele é lento e ele não devolve com excelência, em forma de serviços, aquilo que recebe do cidadão através dos seus impostos. E agora, eu defendo a modernização, a eficiência, defendo o Estado mais justo,
mas não defendo o Estado mínimo. Eu entendo que o ideal seja o Estado necessário, e aí é o limite. Por isso é que, na reforma administrativa, eu voto com o servidor público. Eu defendo o servidor público, inclusive a UGT, através do seu presidente Ricardo Patá, nos fez um apelo, nos sensibilizando para que nós não nos esquecêssemos do nosso compromisso histórico com o trabalhador e com o servidor público. E eu já o lembrei de que, absolutamente, nós não nos divorciaremos desses compromissos. Nós vamos lutar contra a precarização no serviço público, assim como também eu entendo que tivemos essa semana um exemplo de como é importante que não se mexa na estabilidade do servidor público. O bom servidor público, o servidor público que é digno da sua missão, carrega esse Estado nas suas costas. E ele, na sua maioria, não tem os super salários. Na sua maioria, o servidor público, ele ganha pouco. Ele não é remunerado à altura da sua importância para o sistema, da sua importância para o funcionamento das engrenagens do Estado. Agora, onde estão os super salários e os privilégios? Estão exatamente onde essa reforma não pretende alcançar, que é a cúpula do judiciário, que são as estruturas de auxílio do Estado, como o Ministério Público, por exemplo, e eu entendo que nenhuma estrutura de Estado e nenhum poder pode ficar fora da reforma administrativa, que deve, inclusive, começar dos políticos. A reforma administrativa deve começar dos políticos. Então está aqui o nosso compromisso de estarmos ao lado do servidor público, ao lado do trabalhador, nessa reforma que precisa ser feita para nós melhorarmos o desempenho do Estado, tornando-o mais eficiente e fazendo com que ele faça as entregas que tem como obrigação, que são seu papel, seu dever e a sua obrigação. Muito bom. É um deputado que está antenado com as necessidades demandadas dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial da sociedade, de uma forma geral, e sempre dando respostas transparentes. Isso que é importante. Agora chegou o chá. Agora, então vamos tomar um chá. Ele pediu, já chegou. Agora, deputado, nós temos aí um minutinho só. Tem 4 comissões que você participa. Aí as pessoas que estão nos vendo podem fazer algumas sugestões, por exemplo, do turismo, não é isso? São 4. Então, fala quais são as comissões para o pessoal que tiver interesse. Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que, inclusive, trata do trabalho e trata da saúde, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Educação e a Comissão de Turismo. São as 4 comissões permanentes, das quais sou membro como titular e na educação como suplente. Muito bom. Infelizmente, o tempo terminou. Mas nós todos vamos fazer a nossa lição de casa. O deputado está se colocando à nossa disposição para várias questões. Vamos ver no site do deputado ou da Câmara com relação a projetos, vai ter telefone do deputado, e-mail do deputado. Vamos nos comunicar para que a gente possa, de forma conjunta, né? Porque o Brasil só pode e vai mudar com a participação de todo mundo, né? Porque um deputado sozinho não consegue fazer grandes mudanças, mas um deputado com apoio popular, do ponto de vista de grandes subsídios, com certeza absoluta vai dar a voz necessária que o Brasil merece escutar, que é a voz da cidadania e a voz do povo, como já disse, é a voz de Deus. Meus companheiros, muito obrigado, deputado, obrigado, assessoria e todos aqui que estão nos enriquecendo hoje o nosso cenário, mas eu quero agradecer a você, a sua fidelidade. Continue ligando 21215972, visitando a Rua Formosa 99, a nossa sede, no Vale do Agabaú, ou acessando o nosso site www.comercial.org.br. Até o próximo programa. Ideias em debate.